Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 14 de setembro. O flagelo da fome. De cada 10 famílias brasileiras, 3 não têm acesso suficiente à comida e passam fome. Uma operação da Polícia Civil prende uma quadrilha que faturava com o jogo do bicho no Distrito Federal. Um líder indígena é executado a tiros no centro de Amambá, em Mato Grosso do Sul. E ainda, hoje é dia de uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Minas Gerais, o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Agora no Brasil TV. Uma nova pesquisa detalhou o mapa da fome no Brasil. 33 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar grave, segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. No estado do Rio, são 2 milhões e 700 mil pessoas sem saber quando vão comer. Viver sem saber como vai ser o próximo mês. Estamos correndo atrás, botando currículo, mas está difícil. Até hoje, nada, não conseguimos nada. Sem saber qual vai ser a próxima refeição. Tem hora que tem que pular a refeição para poder manter, entendeu? Igual ontem eles almoçaram já quase na hora da janta. A Janaína, que tem 4 filhos, mora em Sepetiba, na Zona Oeste. Ela está desempregada e enfrenta o mesmo problema que outros 2 milhões e 700 mil moradores do estado. Insegurança alimentar grave. Que é muito difícil ver uma criança pedir uma coisa, um leite e não ter. Entendeu? Esse que é o problema. Os dados da pesquisa feita pela Rede Pensan mostram que quase 16% da população do Rio convivem com a fome. A pior situação do Sudeste e acima da média nacional, que é de 15,5%. Mais da metade dos moradores do estado vive em insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave. Nós sabemos que a fome ela vai se tornando uma realidade na medida em que a renda diminui, na medida em que a empregabilidade se torna mais precária, na medida em que o nível de escolaridade é baixo, ou seja, são várias condições socioeconômicas que vão criando o ambiente para que esse processo que resulta na fome se consolide. As famílias que recebem menos de um salário mínimo por mês estão ainda mais vulneráveis. Nesses casos, a insegurança alimentar grave atinge 61% dos lares aqui no Rio. A conclusão é que mesmo quem recebe algum benefício do governo também precisa de ajuda de doação para conseguir comer. Isso mostra claramente que a renda de meio salário mínimo não é suficiente para tirar uma família da insegurança alimentar. A gente precisa entender que essas famílias precisam de um apoio maior em relação à questão do alimento, mas em questão da sua própria dignidade e da sua vida em relação à redução da pobreza e da miséria, né? A gente procurou o Ministério da Cidadania, mas ainda não tivemos resposta. No Rio Grande do Sul, 9 pessoas podem responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, por causa da falta de oxigênio em um hospital. Em março do ano passado, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid no estado. Na época, 6 pacientes morreram. Tiago Guedes explica pra gente. Oi, Lilian. 9 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público pela morte de 6 pacientes em março do ano passado que ficaram sem oxigênio em um hospital de Campo Bom, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. As vítimas estavam internadas na UTI e na emergência do hospital devido à pandemia de Covid. Segundo a promotora do caso, a causa das mortes foi a interrupção da distribuição de oxigênio por 28 minutos, no dia 19 de março de 2021, tanto na UTI quanto na emergência da instituição. Entre os denunciados estão gestores do hospital e da associação que geria a unidade na época, além de trabalhadores ligados à empresa que forneceu o oxigênio. Caso a justiça aceite a denúncia, eles vão responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Na denúncia, a promotora ainda descreve que as vítimas estavam internadas em estado clínico grave, em regime de ventilação mecânica, entubadas e sedadas, necessitando de oxigênio suplementar para permanecerem vivas e estáveis, quando o tanque de oxigênio chegou a nível 0. Para o Brasil TV, Tiago Guedes.
A associação que geria o hospital disse que só vai se manifestar após ter acesso aos autos do processo. O hospital e a empresa de oxigênio ainda não retornaram ao nosso contato. A polícia fez uma grande operação para prender uma organização criminosa que lucrava com o jogo do bicho no Distrito Federal. R$750 mil em espécie, arrecadados em uma semana, segundo a Polícia Civil. Essa quantia em dinheiro vivo foi encontrada hoje na casa dos investigados. Foram 43 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Goiás e aqui no DF. As investigações mostram que as apostas no jogo do bicho eram feitas em bancas espalhadas pelas ruas, que não ficavam em locais fixos. Depois, o dinheiro dos jogos era levado para a casa dos integrantes da quadrilha por policiais militares, que faziam parte do esquema e também são investigados. Eles usavam carros de luxo e blindados, como esse que foi apreendido hoje na operação, para transportar os valores dentro do DF. Acabaram contratando pessoas da segurança pública, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Penal, para fazer essa parte de segurança armada do numerário que é transportado. O dinheiro ilegal era contado em salas comerciais desse hotel em Águas Claras, que não tem participação no esquema, segundo as investigações. Por mês, de acordo com a polícia, a quadrilha chegava a movimentar R$7 milhões. Para tentar despistar a polícia, os bandidos evitavam movimentações bancárias. Após a arrecadação, parte do dinheiro era transportada também em carros até o Rio de Janeiro, onde ficava o chefe da quadrilha. Era lá que era feita a lavagem do dinheiro. São 40 investigados que vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração do jogo do bicho. E podem pegar até 18 anos de prisão. Durante a operação, o suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal não se manifestou sobre a participação de policiais nesse esquema. A Polícia do Mato Grosso do Sul continua com as investigações sobre o indígena que foi assassinado na região sul do estado. Martim Andrada tem as informações. A Polícia Civil aqui de Amambai, no sul do estado, disse que já está analisando imagens de câmeras de segurança da região e que os 2 pistoleiros que atiraram no líder indígena continuam foragidos. A polícia também disse que ainda não sabe se existe relação da execução com outro tentado que o Vitorino tinha sofrido no mês passado. Em agosto, o carro que ele dirigia foi atingido por 15 tiros. O indígena ficou ferido no braço e na perna. O Vitorino Sanches foi morto na tarde dessa terça-feira, no centro de Amambai. Ele tinha estacionado o carro em frente a uma casa quando foi abordado aí pelos pistoleiros. Ele foi atingido por 5 tiros, segundo aí o hospital aqui de Amambai. Lembrando que essa região tem vivido uma forte tensão já desde junho, depois que um grupo de indígenas ocupou uma propriedade particular que eles dizem ser tradicional. Em 3 meses, aí em menos de 3 meses, 3 indígenas foram assassinados aqui no sul do estado. A polícia investiga se esses assassinatos têm relação entre si também. Eu volto com vocês aí. O show do cantor João Gomes, em Imperatriz, no Maranhão, foi transferido de local depois que o Sindicato Rural da cidade barrou a apresentação por causa da declaração do artista contra Bolsonaro no Rock in Rio. A Tátina Viana conta pra gente. Toda essa polêmica começou depois que o cantor pernambucano João Gomes puxou um coro contra o presidente Jair Bolsonaro ao lado de fãs durante o Rock in Rio. E ele já tinha um show agendado para Imperatriz no dia 29 de outubro. O Sindicato Rural de Imperatriz havia sido procurado para que o show fosse realizado aqui na Arena do Parque de Exposições. Mas com o posicionamento do cantor, o presidente do Sim Rural, Afonso Danda, gravou um vídeo dizendo que o cantor não é bem-vindo no Parque de Exposições porque tratou mal o presidente, proibindo a realização do show aqui na Arena do Parque de Exposições. Essa história ganhou um novo capítulo depois que o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, em Imperatriz, colocou o espaço da ABB à disposição da empresa contratante do show para a realização do evento que está confirmado para o dia 29 de outubro aqui em Imperatriz, na sede da ABB. Tátina Viana, de Imperatriz, Maranhão. E a seguir, o alerta vermelho para seca em Brasília. É nosso assunto já já.
Brasil TV de volta, te contando que não chove há exatos 130 dias no Distrito Federal. Hoje o INMET voltou a emitir o alerta vermelho por causa da baixa umidade. Haja água para suportar tanto calor. Ainda não eram nem 10 da manhã e os termômetros de rua já marcavam 36 graus. Passa mal, né, nesse clima desse jeito. Eu fiquei 30 dias fora achando que em meados de setembro fosse chover, mas não aconteceu, né? E a gente está aí aguardando essa chuva. Ézio, segundo o INMET, as chances de chuva só vão aumentar quando a primavera começar, depois do dia 22. Enquanto isso, as temperaturas continuam altas. Ontem foi o dia mais quente do ano, com 35 graus, e a umidade relativa do ar ficou em 10%. Hoje continua quente e seco. Por volta de 6 da manhã, o sol parecia uma bola de fogo. A chuva não aparece no Distrito Federal há 130 dias. E o INMET diz que 2022 já é considerado o ano mais seco dos últimos 12 anos. Além da baixa umidade desta época do ano, os brasilienses precisam lidar com outro problema: a poluição provocada pelos incêndios. Essas imagens são de um incêndio perto da Cachoeira Poço Azul, em Braslândia. O fogo chegou perto de um acampamento de refugiados venezuelanos. Segundo eles, as chamas começaram ontem à tarde e ainda não foram completamente extintas. Ontem, o fogo também atingiu 345 metros quadrados do Parque Ezequias Heringer, no Guará. As chamas foram controladas, mas hoje ainda havia pequenos focos em áreas de mata isolada e muita fumaça pela região. Outro incêndio que tem prejudicado a qualidade do ar no DF é o do Parque Nacional. Os brigadistas estão há 10 dias combatendo as chamas. Não há novos focos, mas o trabalho de rescaldo continua. Em meio à destruição da mata, essa cobra morreu carbonizada, preparada para dar o bote. Hoje é dia de uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Minas Gerais. É o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Depois de 2 anos, as celebrações voltaram a ser presenciais. Por todos os lados, demonstrações de fé e devoção que nos últimos dias tomaram conta de Congonhas. Eu moro aqui na cidade e eu tenho muita fé no Senhor Bom Jesus. Para mim é muito importante, é muita paz para o meu interior. As missas em frente ao Santuário de Bom Jesus de Matozinhos ficaram todas lotadas. O que não foi um problema para o seu Cláudio, que saiu de São João do Manhuaçu, na Zona da Mata, para participar da festa. Eu tenho problema da coluna, problema de hernia de disco, nervo ciático, e enfrento o morro todinho para me vir aqui no santo. Porque é um milagre muito grande que a gente recebe. O Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos é uma das festas religiosas mais tradicionais do estado. A celebração foi reconhecida pelo Papa Pio VI em 1779 e desde então passou a reunir milhares de devotos. A festa só foi interrompida em 2009 por causa da gripe suína e nos 2 últimos anos devido à pandemia de Covid. Mas agora está de volta. Desde o começo do jubileu, no dia 7 de setembro, Congonhas recebeu cerca de 60 mil pessoas. É mais do que a própria população, estimada em 55 mil habitantes. Só hoje, no encerramento da festa, a expectativa é de mais de 10 mil visitantes. Vem gente de todos os lados. Nós aqui no santuário, pode-se ver lá, por exemplo, gente até mesmo de outros países, que encontra aqui em Congonhas, no Santuário do Bom Jesus, uma oportunidade de agradecer, de fortalecer a sua fé. Pela tradição, além de acompanhar as missas, quem vem à cidade também tem que fazer atos de caridade e visitar a imagem que fica na Basílica. A dona Alessandra chegou de joelhos, junto com a filha, que conseguiu se recuperar do rompimento do apêndice. Eu vim para agradecer ele, nada pedir, só agradecer. No momento de desespero, eu só coloquei nas mãos dele e falei: que seja feita a sua vontade, não a minha, eu estou nas suas mãos. Quem tem graças alcançadas também faz questão de deixar um registro na Sala dos Milagres. Recuperação de doenças, conquistas, o livramento de acidentes. É por isso que a dona Maria de Lourdes vem aqui todos os anos. Ela e a família conseguiram escapar sem ferimentos depois que um trem atingiu o caminhão onde eles estavam. Agradecer ao Bom Jesus, porque a gente só tem que agradecer. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 7:50 da noite, hora de Brasília.
Ótima noite para você. Até amanhã.